É muito bom estar com os amados irmãos. E hoje, amados, nós vamos aprender o benefício de obedecer a Deus. Amém? Como é maravilhoso, como é feliz o homem, a mulher que obedece a Deus. Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Vamos ver exemplos de quem obedeceu e obedece e quem não obedece. Quais as consequências. Amém? Hoje nós vamos ver então a obediência da palavra de Deus. Amém? Hoje refletiremos sobre a importância da obediência a Deus e a sua palavra. A Bíblia nos ensina que obedecer ao Senhor é o caminho para a bênção, a paz e a comunhão com Ele. Em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 2, está escrito: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedeceres ao Senhor e o seu Deus. Por outro lado, a desobediência traz consequências graves, afastando-nos do propósito de Deus. Vamos analisar 3 exemplos de homens que desobedeceram a Deus e sofreram as consequências, e 3 que obedeceram ao Senhor e foram abençoados. Amém? Então nós vamos ver, amados. Então nós vamos começar. O primeiro exemplo, amados, que nós temos na palavra de Deus, infelizmente, né, sobre desobediência, é do nosso pai Adão, o primeiro homem. Amém? Depois os amados lê a passagem toda em Gênesis 3, do versículo 1 ao 19. Amém? Adão desobedeceu o mandamento claro de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele cedeu à tentação, influenciado por Eva e pela serpente. Como consequência, o pecado entrou no mundo, trazendo morte espiritual e física, sofrimento e separação de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden e a humanidade herdou a consequência de sua desobediência. E isso nos ensina que desobedecer a Deus, mesmo em algo que parece pequeno, pode ter impactos eternos. Amém, amados? Então, por mais que, sabe aquela história que às vezes a pessoa fala, não, mas uma mentirinha não tem problema. Não, uma mentirinha disfarçada. Amados, para Deus não tem mentirinha, não tem mentirona. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Para Deus, tudo que desagrada dele é pecado. E por mais simples que pareça ser, tem sérias consequências. Você vê que Adão e Eva estavam no paraíso, eles não precisavam trabalhar, eles eram eternos, não morreria, não sabiam o que era o sofrimento, não sabiam o que era a discussão, brigas, amém? Doença, nada disso tinha. Mas por causa da desobediência, olha para você ver que o negócio é complicado, amados. Você vê que Deus falou para eles que eles podiam comer de todos os frutos do jardim. Tinha milhares de árvores, de frutos diferentes. Deus falou: apenas uma eu não quero que vocês toquem. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles me vai lá e toca naquilo, desobedeceu o Senhor. Aí veio a morte espiritual, veio a morte física, veio as doenças, veio todos os tipos de problemas, amados, sobre a vida da humanidade. E foi passando de geração em geração, e todos nós estaríamos perdidos se não fosse o amor de Deus enviando seu Filho amado, Jesus Cristo, para que através do seu poderoso sangue nós viéssemos a ter a redenção dos nossos pecados. Amém? Então só foi possível e será possível, amados, nós subir para a eternidade com o Senhor, a reconciliar com Deus através do poderoso sangue de Jesus. Amém? Se não fosse isso, nós não conseguiríamos nos salvar. Amém? E o outro exemplo, amados, é Saul, que perde o reino. Né? Em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 23, depois os amados lê todos os versículos,
que nós não temos tempo, amém? Saul, o primeiro rei de Israel, recebeu a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. No entanto, Saul poupou o rei Agag e o melhor do gado, desobedecendo parcialmente. Quando confrontado por Samuel, Saul tentou justificar a sua ação, mas o profeta declarou: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Amém, amados? Então você vê que o Saul, ele acabou desobedecendo a Deus parcialmente. Ele não fez tudo aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Ele não fez da maneira correta. Ele só fez uma parte. E a outra parte ele não fez. Era para ele sacrificar junto com Samuel, né? E ele me vai lá e desobedeceu. Depois teve a outra ordem, que Deus falou: vai lá e destrói todos os amalequitas, tudo que eles têm, todos os pertences. Mas ele vai, destrói uma parte e poupou o rei, poupou os gado e tentando justificar que aquele gado seria para ser sacrificado a Deus. Mas Deus não quer sacrifício, não quer holocausto, ele quer a obediência. Amém, amados? Então, amados, aqui nós vemos que Saul, ele obedeceu apenas uma parte, ou seja, parcialmente, né? Como consequência, Deus rejeitou Saul como rei. Seu reinado foi marcado por fracasso e tormento. A desobediência de Saul nos alerta a obedecer a Deus, não pela metade, mas totalmente. Amém? Então nós não podemos, amados, pegar a Bíblia e querer obedecer só aquilo que nos interessa. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor totalmente, mesmo que alguma coisa vai contra o nosso orgulho, vai contra o nosso ego, vai contra a nossa vontade. Nós temos que obedecer. Amém? Porque senão, amados, a nossa vida será como a de Saul, um fracasso. E o reino que o Senhor prometeu para nós no céu, nós vamos perder. Vai chegar no dia do arrebatamento, nós vamos ser rejeitados. Por quê? Por causa da desobediência. Então Saul perdeu o reino, teve uma vida de sofrimento, teve a sua descendência destruída, né? Por quê? Por causa da desobediência. Amém? Então nós precisamos obedecer. O outro exemplo, amados, que nós temos aqui na palavra do Senhor é Jonas. A fuga e o sofrimento de Jonas, né? Está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive pregar contra a sua maldade. Jonas, porém, desobedeceu e fugiu para Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Amém, amados? Então, você vê que Deus deu uma ordem para ele, mas ele vai lá e foge, amado. Foge do propósito do Senhor. Amém? E isso nós vamos ver agora. Olha o que aconteceu. Como consequência, enfrentou uma tempestade no mar, foi lançado no oceano, engolido por um peixe. Somente após clamar a Deus dentro do peixe, que está em Jonas 2, do versículo 1 ao 10, ele foi restaurado para cumprir a sua missão. A história de Jonas nos mostra que fugir da vontade de Deus traz sofrimento, mas a obediência, mesmo após o arrependimento, restaura o propósito. Então, amados, nós precisamos nos arrepender quando nós encontramos desobediência na nossa vida para com o Senhor. Amém? Porque a desobediência sempre vai trazer o sofrimento. Você vê o que aconteceu com Adão, você vê o que aconteceu com Saul, né? E com todos os demais, amados. Acontece por quê? Porque, amados, desobedecer a Deus é terrível. Amém? Então, nós precisamos, amados, no poderoso nome de Jesus, estar sempre em obediência, amados. Porque se nós não obedecer a Deus, nós não vamos ser felizes nessa terra.
A única felicidade que nós temos nessa terra é estando em obediência à palavra de Deus. Porque se nós não obedecemos a Deus, Deus quer o melhor para mim, quer o melhor para você. Deus, ele quer nos levar para o céu. Ele quer que nós reinamos com ele. Amém? Só que se nós, amados, não obedecer, quem vai sofrer é nós. Amém? Agora, tem sérios benefícios de nós, amados, servir a Deus. De nós obedecer a palavra do Senhor. Amém? Mas se nós, amados, não obedecemos, nós sofremos as consequências. Amém? Agora, amados, nós vamos ver como vale a pena obedecer o Senhor. Amém? Nós vamos ver agora, né? Exemplos de pessoas, de homens de Deus que obedeceu. Até agora nós vemos que 3 desobedeceu, veio sobre eles fracasso, derrota, sofrimento, e a consequência atingiu seus familiares. No nosso caso, você vê que o pecado de Adão veio até nós, né? E nós acabamos sofrendo até hoje por causa dessa desobediência, amados. E como eu disse, se não fosse de Cristo Jesus nos restaurar, nos levar novamente para Deus, nós estaríamos perdidos para todo sempre. Amém? Então agora nós vamos ver exemplos de quem obedeceu a palavra de Deus. Nós temos como exemplo em Gênesis 22, no versículo 1 ao 18, depois os amados leem a passagem completa, amém? Que vale muito a pena. Deus testou Abraão pedindo que sacrificasse seu filho Isaque. Abraão obedeceu, demonstrando fé absoluta. E no momento crucial, Deus proveu um carneiro para o sacrifício, por causa da sua obediência. Deus renovou a promessa. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, 18. Abraão se tornou o pai de nações, e a sua obediência é um exemplo de confiança em Deus, mesmo em situações difíceis. Amém, amados? Então, você vê que vale a pena, amados, obedecer. Deus testou Abraão. Abraão, ele recebeu esse pedido de Deus e ele teve que sofreu no seu coração, mas ele falou: não, eu vou obedecer a Deus. Então ele pegou seu filho, pegou a lenha do holocausto, pegou o seu servo e foi subir o monte para fazer o sacrifício. E você vê que Isaac, ele era um menino instruído na palavra de Deus. Numa certa ocasião, a certo tempo, lá da subida do monte, ele chegou e falou: papai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo todos os preparativos para o holocausto. Porém, eu não vejo o cordeiro para nós sacrificar. Abraão disse: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quer dizer, você imagina o que Abraão não sofreu no seu coração naquele momento, né? De ver o seu filho falar essa palavra para ele. Quer dizer, Abraão foi testado por Deus para ver se realmente ele obedeceria. E ele obedeceu, amados. Então Deus confirmou a promessa e fez dele o pai da fé. Você vê que todos os patriarcas é conhecido como descendentes de Abraão. Até nós, amados, que não somos judeus, pela fé somos descendentes de Abraão. Amém? Nós somos a descendência de Abraão pela fé. Porque através de Abraão, né, a descendência de Abraão foi vindo até Cristo, o Salvador. Amém? Que nos trouxe a salvação através do seu sacrifício, através da cruz, do Calvário. Amém? Então, amados, você vê que Deus, ele fez tudo certinho, né? Deus fez tudo certinho. Shalom! Deus fez tudo certinho para quê, amados? Para nós ter, né, a salvação eterna. Amém? Porque se não fosse por Jesus Cristo, amados, nós não estaríamos aqui hoje. Nós já teríamos partido muito tempo dessa terra. Amém? E o outro exemplo, amados, que nós temos na palavra do Senhor é José, que de escravo se tornou governador. Em Gênesis 39, do versículo 1 ao 23,
Depois os amados leem a passagem completa. José, mesmo enfrentando injustiça como escravo e prisioneiro, permaneceu na obediência a Deus, resistindo à tentação de pecar com a esposa de Potifar e confiando na soberania divina. Sua obediência o levou a ser elevado ao governador do Egito. Gênesis 41, 39 ao 41 nos fala sobre a salvação da nação através dele, que era governador, e ele pôde suprir a fome daquelas nações, inclusive da sua própria família. Amém? A vida de José nos ensina que a obediência a Deus, mesmo em momentos de provações, resulta em bênçãos e o propósito de Deus é cumprido. Então não importa o que você possa passar, não importa a provação, a dificuldade, não importa se a tentação vier sobre a sua vida, você precisa obedecer a palavra de Deus. Amém? Você vê que José, quando ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, que estava querendo pecar com ele, mas ele disse não. E você vê que quando ele se negou a pecar com ela, ela falou que ele tentou agarrar ela, quer dizer, usou tudo contra ele, e ele não tentou justificar. Por quê, amados? Ele confiava em Deus. E ele sabia que ele era inocente. Quando você sabe que você está em inocência, está fazendo a vontade de Deus, pode confiar, amados. Deus, ele vai vir a seu socorro. É Deus que vai vir. Então você vê o homem que obedece a Deus, a mulher que obedece a Deus, aonde ela for parar, ela vai ser bem-sucedida. Você vê que ele foi para a prisão, lá na prisão, ele se tornou chefe do presídio lá. E o guarda, o chefe lá, colocou todos os prisioneiros sobre as ordens dele. Então você vê que vale a pena obedecer o Senhor. Você vê que obedecendo o Senhor, nós só temos a ganhar. E Deus cumpre a promessa. Porque você vê que quando ele era jovem, ele era igual ao Miguel, o outro menino que está assistindo aí, era jovem, Deus já dava sonho para ele. E Deus revelava o que ele ia fazer, o propósito que Deus tinha na vida dele. Você vê que Saul foi o contrário. Deus tinha um propósito que Saul reinasse sobre Israel. E ele foi o primeiro rei. Ele era para ser um rei e o reinado ia passar para os seus filhos, para a sua descendência. Mas a desobediência tirou ele das promessas de Deus, dos propósitos de Deus. Então, amados, quando nós desobedecemos a Deus, o que Deus faz? Deus procura outro. Então você vê, Saul desobedeceu a Deus, Saul não teve temor a Deus, então ele foi lá no meio das malhadas e achou quem? Davi, amados. Uma pessoa humilde, um homem que estava lá esquecido da sua própria família, né? O seu próprio pai nem lembrava dele. Você vê que quando Samuel foi ungir Davi, e ele falou assim, vamos todos se sentar à mesa e vamos comer. Sentou todos os irmãos de Davi, o pai dele também sentou. E ele olhou, Samuel olhou um dos filhos de Jessé, que era formoso, soldado, e ele falou no coração dele, certamente é esse que Deus escolheu. Um homem forte, formoso, bonito, de aparência, né? Um físico de soldado, um porte até mesmo de um rei. Mas Deus falou para ele, eu não vejo como os homens. Eu não olho para a aparência. Então Deus não vai olhar para a minha aparência, para a sua aparência. O que Deus vai olhar? O meu coração, o seu coração. Um coração obediente, um coração que tem temor, um coração que tem prazer em obedecer a Deus. Amém? Então, amados, nós precisamos seguir o exemplo desses homens. Amém? Porque Deus, ele olha o nosso coração. E o outro exemplo, amados, nós vamos encontrar em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 28. Daniel continuou orando a Deus, mesmo diante da lei que proibia tal prática, sob pena de morte, sob obediência inabalável, o levou à cova dos leões, mas Deus protegeu milagrosamente. Como resultado, Daniel foi honrado e o rei Dário proclamou a glória de Deus em Daniel, como está em Daniel 6, 26 ao 27.
A história de Daniel mostra que obedecer a Deus, mesmo enfrentando a oposição, traz livramento e dá um testemunho poderoso. Então, amados, quando nós estamos em obediência a Deus, nós temos a proteção de Deus. Amém? Deus nos protege, não precisa ter medo. Pode confiar 100% no Senhor, porque o Senhor é leal, o Senhor é fiel e o Senhor jamais vai deixar um servo seu perecer e obedecer na palavra de Deus. Amém? Você vê o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles se propuseram a não se dobrar diante daquela estátua, daquela idolatria. E você vê que o rei ameaçou e falou: se vocês não adorarem essa estátua, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eles falou: ó rei, nós não vamos te obedecer. Infelizmente, esse tipo de pedido que o Senhor está nos pedindo, nós não podemos fazer. Porque servimos ao Deus vivo, servimos o Deus de Israel. E nós não vamos contrariar o nosso Deus para agradar o homem. O rei falou: então acenda a fogueira 7 vezes mais, e eu vou jogar vocês. Ele falou: quero ver se o Deus de vocês é capaz de livrar. E eles disseram: olha, se Deus vai nos livrar ou não, eu não sei. Eu só sei que eu não vou obedecer o Senhor. E ele ficou furioso, amados. E ele jogou ele na